Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Seguimos nossas aulas e hoje nós vamos para a última atividade da unidade 1. Nessa última unidade nós vamos lá falar sobre geometria, a gente vai falar sobre poliedros, que também falamos no ano passado, mas agora a gente vai ter um outro enfoque, tá? Poliedros são aquelas figuras tridimensionais. Então a gente vai ter esse enfoque justamente nessas figuras nessa atividade. Olha só, pessoas, última atividade que nós temos aqui, última sequência dessa primeira unidade. E aí nós vamos seguir para a atividade 4 que começa aqui embaixo, tá? Então aqui nós temos as investigações geométricas. Daí a gente vai descobrir, falar um pouquinho sobre o número de faces, vértices e arestas de um poliedro, certo? E aí aqui nós estamos escrevendo aqui, ó. A turma da Laís fez a seguinte investigação e preencheu a tabela de acordo com o número de lados do polígono de base e o número de arestas do poliedro de formato com essa base. Então, por exemplo, um polígono tem a base que tem o formato de um triângulo. O número de lados deste polígono, da base, são 3. Realmente, o triângulo tem 3 lados. Números de arestas na pirâmide são 6 arestas. O que é aresta? Vamos pegar aqui esse poliedro aqui qualquer. As arestas são essas linhas que determinam, se fosse uma figura tridimensional no nosso mundo, são as junções das faces, tá? Então, essa aqui é uma aresta, eu tenho essa aresta aqui na frente, essa outra aqui do lado, mais algumas aqui atrás, tá vendo? Eu tenho várias arestas. Então, na pirâmide tem 6 arestas e o prisma tem 9. O polígono, que a base é um quadrilátero, ela tem 4 lados na base, tem 8 arestas, se fosse uma pirâmide, e se fosse um prisma teria 12. E aí eles perceberam algumas observações aqui relacionando. Quando eles colocam aqui N lados, o N lados na base quer dizer que vai ser o dobro se for uma pirâmide, e se for um prisma vai ser o triplo, tá certo? Ó, realmente, ó, aqui ó, o hexágono tem 6 lados, o dobro disso são 12, e o triplo disso são 18. Então, desse número aqui original, tá bom? E aí vocês vão justamente pensar a respeito disso e vão me escrever qual é a relação que temos aqui, tá certo? Acabei de dar a dica para vocês, certo? Então dá uma analisada, escrevam com as palavras de vocês isso que eu acabei de explicar, tá bom? E muito importante também, essa relação em relação aos prismas, tá? Ou seja, relaciona a primeira coluna com a última, tá? Então aqui, essa é a primeira coluna com a terceira. E aí vocês vão fazer a mesma coisa aqui embaixo em relação às pirâmides. Então eu relaciono a primeira e a segunda. Já dei a dica, escrevam com as palavras de vocês, tá bom? Virando a folha, a atividade 2 que está aqui. Então nessa segunda folha vocês vão preencher com as informações de acordo com o número de vértices, tá? Vou colocar aqui para vocês, por exemplo, seguindo por exemplo aqui a pirâmide. O vértice, o que é o vértice? O vértice são as quininhas, os pontos de encontro das arestas, tá vendo? Nessa pirâmide aqui eu tenho 4 arestas, certo? E aí a gente vai pensar a mesma coisa aqui. Vou usar essa pirâmide aqui para vocês entenderem. Então olha só, essa pirâmide tem a base que é um quadrilátero, um quadrado, certo? Número de vértices da pirâmide. Quantos vértices tem? Então tem um aqui embaixo, outro aqui do lado, outro atrás e outro aqui do outro lado. E mais a pontinha aqui em cima. Ou seja, além das 4 de baixo, tem mais uma em cima. Ou seja, são 5. Tem um padrão aqui. Aí eu quero ver se vocês descobrem, tá bom? Vamos usar esse paralelepípedo aqui, tá certo? Então olha só. O paralelepípedo ele tem a base quadrada, tá aí ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui ele vai ter 8 vértices, tá bom? Então vocês vão fazer isso com todas as nossas figuras. Lembrando que tem uma relaçãozinha aqui que vocês conseguem determinar todas as outras, tá bom? E aí aqui é justamente isso que eu quero que vocês façam. Escrevam para mim qual é a relação. Relação da primeira com a segunda coluna. Escrevam para mim. Dobra, aumenta, diminui, o que acontece? E a relação da primeira com a terceira coluna, tá certo? É isso que vocês vão fazer nessas duas atividades. Então agora responda essas atividades das páginas 31, 32 e 33. Não esqueçam de clicar no botãozinho para me entregar, tá? Tirem a foto, seja no caderno ou
o caderno da cidade, tá? Então, qualquer um dos dois, me enviem, tirem as dúvidas. Atenção para os prazos, atenção para as datas de entrega que os professores estão pedindo, tá bom? Muito importante. Fico no aguardo, então, das atividades de vocês. Um abraço. Até mais. Se cuidem!